Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Esse é o programa Ponto de Vista, meu nome é Simone Andrade. Nós vamos iniciar hoje uma série de entrevistas com os pré-candidatos à Câmara de Vereadores de Itapetinga. Para iniciar esse ciclo, eu vou entrevistar hoje a Jarlene Oliveira, que é pré-candidata à Câmara de Vereadores pelo PCdoB. Então eu gostaria, Jarlene, que inicialmente você contasse um pouco pra gente sobre sua história, o que te motivou a lançar a sua candidatura, para a gente iniciar essa conversa. Bom dia. Bom dia, eu sou Jarlene, sou mãe de 3 filhos, sou estudante do curso de administração e trabalho atualmente como empregada doméstica. Eu não sou natural de Itapetinga, mas eu vivo em Itapetinga há 19 anos, né? Aqui eu tive meus filhos, constituí minha família. O meu interesse político começou também, né, quando comecei a participar do grupo da Frente Democrática de Itapetinga, onde a gente tentava levar um pouco de conhecimento político para as comunidades mais carentes aqui de Itapetinga. E nesses encontros que o grupo promovia, né, eu comecei a perceber melhor a realidade das comunidades carentes mesmo de Itapetinga. Já teve vezes da gente estar nesses encontros, né, onde a comunidade ela não participa muito, mas tem alguns que iam lá realmente ouvir o que a gente tinha para falar, tentava aprender, construir junto com a gente, dizia quais eram as dificuldades que ele tinha. O que mais me chamava a atenção é a questão das crianças, né, que muitas vezes os pais não estavam ali, mas as crianças estavam. E muitas vezes os pais nem sabiam onde é que elas estavam e assim, olhando para aquelas crianças, né, que eu já falei com você que teve noites que eu ainda não consegui nem dormir de ver a vulnerabilidade que aquelas crianças se encontravam. Eu lembro que no dia seguinte eu falei bem assim que aquelas crianças elas nem sonham mais, porque assim, é muito difícil sonhar dentro da realidade que elas vivem. Às vezes eu, com debate com as pessoas que eu converso nos bairros, eu digo que a criança ela espelha no adulto, né? E quando ela vive uma realidade que é tão ruim, como é que essa criança ela vai crescer sonhando com um futuro melhor? Se ela não tá sendo proporcionada para ela, né, essa oportunidade de crescimento. Temos escolas públicas, temos. Fora da escola, qual é o tempo o que ela faz com o tempo dela, né? Fora da escola, quais são as políticas públicas para tirar essas crianças dessa situação de vulnerabilidade mesmo, né? Então, esse é um dos motivos que me motiva, né? E nas nossas conversas a gente fala muito sobre isso, que mudar essa realidade, porque hoje a gente tem que investir na educação básica, nas crianças, para que as coisas possam vir a melhorar no futuro. Então, assim, eu sou mãe, como eu já disse, eu tenho 3 filhos, e assim, meus filhos, eu tento dar o melhor que eu posso para eles, né? Eu criei eles praticamente sozinha, porque quando eu me separei, eles ainda eram pequenos, então, assim, eu que eduquei, eu sou a provedora da minha casa, então, assim, eu vejo que eu proporciono pouco, mas dentro das minhas possibilidades. Ele tem uma casa, tem uma alimentação e tal. E quando eu vejo as outras crianças que não têm a mesma coisa, nem o mínimo do mínimo, nem o básico do básico, isso me comove muito e me dá forças para encarar esse desafio, né? Que é lutar para que elas também tenham pelo menos a garantia que elas vão crescer e elas vão conseguir conquistar algo, mas elas precisam ter um futuro, elas precisam olhar e ver que elas conseguem sim mudar a realidade que elas estão vivendo. Bom, então como você chamou a atenção, Jarlene, é muito importante a gente trabalhar com as crianças, né? Crianças são um repositório de sonhos.
Todos nós já fomos crianças algum dia, alguns preservam mais que outras, né, essas lembranças da infância. Mas a infância é uma fase importante na vida da gente, que a gente está construindo os nossos sonhos, as nossas vontades, buscando para poder ser adultos bem-sucedidos, não é assim? E as políticas públicas, elas são muito importantes para fazer com que essas pessoas, elas realmente possam ter acesso e oportunidades na vida de serem pessoas diferentes, de ter uma vida melhor, não é? Então, qual é o seu ponto de vista a respeito das políticas públicas, não só aqui no município, de uma maneira geral no nosso país, em relação às nossas crianças, que tem muitas vezes perdido, né, a sua infância, a sua capacidade de sonhar e buscar formas de ter uma atuação diferente enquanto adultos. Qual o seu ponto de vista a respeito disso? Então, Simone, do meu ponto de vista, as políticas públicas para as crianças não funcionam. Não só aqui em Itapetinga, como no Brasil mesmo. É difícil falar em políticas públicas sem a valorização do professor, sem a adequação do ambiente da escola, sem ter um outro lugar para que as crianças também, outra maneira de ocupar o tempo livre que elas têm. Eu sei que criança ela tem que brincar, ela tem que ser criança, ela tem que sonhar, mas tem que ter políticas públicas para que ela não passe, principalmente as crianças carentes, passa o seu tempo livre vagando nas ruas, né? Muitas crianças, eu falo isso para os meus filhos, muitas crianças elas nunca nem pisou na escola, entendeu? O poder público, às vezes, como os pais têm a obrigação de mandar os filhos para a escola, mas o poder público ele também não ajuda aquele pai, aquela mãe na farda do colégio. Muitas vezes a criança ela só tem aquela alimentação que é a merenda. Eu acho que isso é uma realidade ainda hoje no nosso país. E agora, com essa época de pandemia, se piorou muito, porque muitos pais estão desempregados, estão sem poder levar o alimento para dentro de sua casa. Então, assim, criança com fome, ela não aprende. Na questão do colégio, o colégio ele sempre exige que a criança ela esteja lá fardada. Eu falo isso porque é uma realidade que eu percebo. Meus filhos estudam em escola pública e já teve vezes de mãe, eu faço parte de grupo de mães na escola, e mãe dizer que não está mandando seu filho para a escola porque ele está sem um chinelo para ir para a escola. E o que o poder público faz para mudar essa realidade? Se a criança tem que estar na escola, por que o poder público também não dá a condição para a criança estar na escola? E aí, quando aquela criança ela cresce e ela começa a ter aquela consciência de que ela precisa se alimentar, muitas vezes ela não continua nos projetos sociais, ela acaba saindo, ela acaba se perdendo. Então, assim, é muito falha. É pouco, é muito pouco. Eu acho que o poder público, eu acredito que o poder público, ele pode fazer muito mais pelas crianças, né? Eu converso muito isso com meus amigos, parentes. A gente vê, meus filhos têm amigos que iam com eles para a escola, mas acabaram desviando do caminho, porque acaba que a escola não é mais atrativo para eles. Então, eles acabam se perdendo. E aí eu vejo a sociedade civil, as pessoas lutando contra tudo e contra todos para proporcionar que aquela criança ela não se desvirtue, não saia do caminho, e lutando sozinha, sem ajuda nenhuma. Então, isso tem que mudar. Isso tem que mudar e tem que começar para ontem. Porque é muito fácil julgar uma criança mais tarde, ou adolescente, mas você não sabe qual foi a história que veio por trás dela. O que levou ela a chegar até aquele caminho. E isso que você fala é importante, porque o fato da escola não ser um atrativo para essas crianças faz muitas vezes que elas percam o interesse, né, em aprender, em estudar. E a gente sabe como a educação é importante para mudar a vida das pessoas, né? Então, a gente precisa buscar formas diferentes
de estar atuando, né, junto às crianças, junto às famílias também, que muitas vezes não têm nem condições, né, de proporcionar essa vivência diferente na escola para as crianças, mas é extremamente importante. Porque enquanto as pessoas não se conscientizarem que a educação, ela é que vai modificar a vida das pessoas, é muito difícil que realmente, né, a realidade dessas pessoas mudem. E você é uma prova viva disso, né, Jarlene? Sim, Porque sim. nas nossas conversas, você me conta também, sempre me contou, que você começou a trabalhar muito cedo, com 12 anos. Sim. Ou seja, você era uma criança ainda, né? O pessoal hoje diz que com 12 anos já é pré-adolescente, mas com 12 anos nós ainda somos crianças. Eu, com meus 14, 15 anos, eu brincava de boneca ainda, né? Você já trabalhava com 12 Sim, anos. sim. Então, e isso é uma realidade. Sim. De muitas crianças no nosso país, na nossa cidade. Então, é isso que a gente está falando, né? Da importância, né, dessas pessoas terem uma infância, de brincar, de terem sonhos, porque isso vai influenciar muito na vida adulta delas. E pegando um gancho com esse fato de você ter começado a trabalhar muito cedo, com 12 anos você já começou a trabalhar, morava em cidade grande, que você morava em Belo Horizonte, fazia suas tarefas sozinha, tinha que se deslocar, né, para o seu trabalho sozinha, de ônibus, porque sua mãe também trabalhava. Então é uma realidade muito dura e muito difícil. Eu queria que você contasse um pouco para a gente dessa experiência, né, com a sua vida profissional desde cedo e como que é essa sua atuação na vida profissional. Aqui em Tapetinga você já trabalhou também em uma empresa de grande porte, numa área de coordenação também, que é uma conquista importante na sua vida. Então conta um pouco para a gente dessa sua trajetória e que possa estimular outras pessoas, outras meninas, né, como você tem que começar a trabalhar cedo para poder buscar um futuro melhor. Pois é, Simone, realmente eu comecei a trabalhar muito cedo, com 12 anos. Eu vivia com a minha mãe, né, então eu sou mãe solteira, minha mãe também criou a gente, também era mãe solteira, então eu tive que começar muito cedo para ajudar nas despesas da casa mesmo. Ela trabalhava, né? A gente vivia de aluguel lá em Belo Horizonte, então chegou um momento que eu tive que trabalhar para ajudar na despesa da casa, porque era eu, ela e meus 2 irmãos mais novos, então ela sozinha já não conseguia dar conta, né, das despesas da casa. Eu considero a minha mãe ela uma guerreira. Ela teve pouco estudo também. O ciclo é esse aí. E aí, como ela começou a trabalhar muito cedo, eu também comecei a trabalhar muito cedo. As oportunidades de ir para a escola eram poucas, porque uma hora você tem que escolher entre trabalhar ou ir para a escola. E lógico que você vai optar pelo seu meio de sobrevivência. E quando o adolescente ele começa a trabalhar também, que ele sabe que ele está tirando o sustento dali, ele também não dá muita importância para a escola. Isso era uma concepção que eu tinha já desde naquela época. Eu sempre tive vontade de estudar, de me formar, mas naquele momento a necessidade seria trabalhar mesmo. Então eu aprendi a me virar muito cedo. Eu tinha que trazer esse meio de sobrevivência. Minha mãe me ensinou, olha, que é o caminho e você tem que aprender e você tem que ir assim. Lá em Belo Horizonte ainda eu vendi salgado na rua, vendia cocada, sempre procurei me virar. Quando as coisas ficaram difíceis lá em Belo Horizonte, que teve uma época que lá ficou difícil para trabalho e aí a gente acabou vindo embora, retornando para a Bahia. E quando eu cheguei em Vitória da Conquista também não foi diferente. Porém, o cenário de Belo Horizonte, a gente poderia trabalhar de balconista. Na Bahia, os trabalhos que são oferecidos para adolescentes são os trabalhos mais braçais mesmo. E aí eu fui trabalhar, naquela época, já como empregada doméstica. E trabalhava, mas eu nem via salário, porque o meu salário era para ajudar a minha família também. Então, assim, desde cedo eu carregava essa responsabilidade de trazer o sustento para dentro da minha casa. Então, desde os 12 anos eu comecei a trabalhar, já fui balconista, babá. Como você falou, trabalhei numa fábrica de calçado da cidade, aqui de Tapetinga. E lá eu trabalhei por 7 anos. De assumir um cargo de chefia, eu achei que o difícil seria passar pelo treinamento. Porque, assim, o treinamento é psicólogo, né? Todas as suas competências que vão ser testadas para saber se você é apto ao cargo mesmo.
Mas quando eu terminei o treinamento, que eu consegui ser a aprovação, eu vi que a minha dificuldade estava apenas começando, a minha luta, né? Porque eu assumi um pavilhão onde só tinha homem. No início eles não me aceitavam como chefe, eles não admitiam que tinha lá uma mulher que estava lá para poder comandar eles. Foi bem difícil no início. E teve aquelas mulheres também que rejeitaram. Foi uma luta muito grande até eu conquistar. Eu acredito que se eu cheguei lá, foi porque eu tinha capacidade, foi através do meu esforço. Eu sempre tentei dar o meu melhor em tudo que eu ia fazer. Para poder mudar essa realidade e ser aceitada, eu tive que usar a empatia, que é me colocar no lugar do outro, né? Ver as necessidades que aquelas pessoas tinham, ser um líder de verdade. Eu tentei ser o líder que eu queria ter, né? Eu tive alguns momentos que às vezes eu não prefiro nem falar dentro da empresa, onde é assédio moral mesmo e tudo, mas eu prefiro ficar com as boas lembranças. Os homens, já no final, eles já me aceitavam mais. Nós temos essa delicadeza para lidar com as pessoas, então a gente tem que ocupar, sim, e mais esses espaços. Pois então, Jarla, como você disse, as mulheres, né, ainda ocupam poucos espaços na sociedade, principalmente espaços de coordenação, de liderança, e isso é muito importante, né? Não são todas as mulheres que acham que têm a capacidade para ocupar esses espaços, até porque não foram estimuladas e formadas para isso, mas nós temos que ocupar esses espaços. É por isso que você está lançando a sua pré-candidatura à Câmara de Vereadores. Nós precisamos ocupar esses espaços na política também, porque, como nós estamos dizendo aqui desde o início, a gente estar na política faz toda a diferença, porque quem vai fazer projetos, quem vai fazer com que as políticas públicas mudem, na verdade, são as pessoas que estão atuando nessa área. E eu queria que você falasse, né, com relação, né, a essa sua vontade de pleitear uma vaga na Câmara de Vereadores de Itapetinga, por que você acha que isso é importante e como que você pensa em atuar dentro da Câmara no próximo pleito eleitoral? Então, Simone, nós mulheres, nós somos a maioria no mundo. Não é nem no país, é no mundo. Se nós somos a maioria, por que só 2% de mulheres ocupam esse cenário político? Na nossa cidade mesmo. Na nossa cidade nós temos apenas uma vereadora. Se nossa população é composta por maioria de mulheres, por que nós não temos mais representantes? Nós mulheres, isso é uma coisa que eu percebo, na escola quem está mais presente são as mulheres, nos postos de saúde quem está mais presente são as mulheres. Então por que nós que conhecemos tanto as nossas dificuldades, nós até mais que os homens mesmo, nós só vamos conseguir resolver os problemas urgentes se as mulheres forem ouvidas, porque assim, elas estão presentes na maioria, né, no dia a dia, né? Então, nós mulheres, nós participamos mais da criação dos filhos, nós participamos de reunião, nós levamos os filhos no médico. Muitas mulheres, assim como eu, são provedoras do seu lar, ela que leva o sustento, ela que batalha. Nós sabemos com mais clareza quais são as reais necessidades do nosso município. Nós temos que ter mais representantes para nós sermos ouvidas. Eu acredito que a mulher ela precisa estar mais presente nesses espaços para poder lutar, né, pela causa da mulher mesmo. E qual que vai ser o seu principal plano se você for eleita vereadora no final do ano na eleição municipal? O que você pensa em fazer como primeira atitude política sua enquanto vereadora dessa cidade, se você for eleita? Primeira atitude, chamar a responsabilidade também para a comunidade. Porque a comunidade, às vezes a gente cobra que ela não participa, mas ela não participa porque também não é levada para ela as necessidades, as decisões. Ninguém pergunta para a comunidade o que é mais essencial para ela. Então, assim, no meu ver, eu acredito que a comunidade ela tem que participar, sim. Ela tem que saber o que está acontecendo. Todas as informações têm que estar claras para ela. Então,
como vereadora, é o que eu gostaria de trabalhar dentro da comunidade, levando essa responsabilidade, fazer a comunidade se sentir parte, né, das decisões do município. Ela precisa participar, porque assim, é renovador. É inovador. Eu posso me eleger e ir lá só de 4 em 4 anos, como eu vejo muitos, né? Essa maneira de fazer política, que é uma maneira que eu não concordo. Eu acho que as coisas têm que ser mudadas. E para mudar, a comunidade ela tem que se conscientizar mesmo e participar. Ela tem que dizer, não, isso aqui eu não quero. Né? Eu não quero que um caminhão venha aqui encher a minha rua de entulho e dizer que vai calçar a minha rua de vez em nunca. E são promessas vagas, promessas, né, que nunca vão ser cumpridas. Eu quero que as políticas públicas, a infraestrutura seja feita por completo. Eu quero que a educação básica funcione. Eu quero que o professor ele seja valorizado. Eu não quero que tenha um atendimento de saúde adequado, que as pessoas não precisem dormir na fila para poder conseguir. Exatamente, exatamente. Para finalizar nossa entrevista, eu gostaria de fazer um bate-bola com você. E eu vou te fazer umas perguntas e gostaria que você me respondesse em poucas palavras qual é a sua opinião, tá bom? Ok. Qual que é o seu ponto de vista sobre a atuação do Executivo Municipal de Itapetinga durante a pandemia? Ineficiente. Como que você vê a participação da nossa comunidade nas tomadas de decisão do município? Pouca, muito pouca participação. E qual que é o seu ponto de vista sobre as políticas públicas de educação e saúde na nossa cidade? Péssima, muito péssima. Qual que é o lugar da mulher na sociedade? O lugar da mulher na sociedade é onde ela quiser. Como que você acha que nós, enquanto cidadãos, podemos ajudar a mudar a realidade do nosso município e do nosso país? Através do voto e votando com consciência. Muito bem, muito obrigada por sua participação no nosso programa Ponto de Vista. Espero que você tenha muita sorte e estamos torcendo para que tudo dê certo e que você consiga ocupar um espaço na Câmara de Vereadores da nossa cidade. Eu que agradeço pela oportunidade de colocar o meu ponto de vista. Muito obrigada pelo espaço. Obrigada.